Feliz sábado para vocês que estão aí no Brasil, aqueles que falam também de outros países. É muito legal. Vamos chamar a conversa. É legal ter vocês aqui, hein? Bahia, legal, gente da Bahia, Rio Grande do Sul. Legal, gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente, a Mariana, a Lara. Gente bacana. Olha aí, meu amigo, Pastor Odailson. E Tudo aí? certo? Tudo beleza? Graças a Deus. Como que anda Mateus, esse só na Brasilzão paz. aí, desse outro lado do mundo? Meu amigão, eu atrasei porque eu fui com minha roupa de chinês, ó. Ó, Olha só que legal. fui, cara. Vamos bater um papo sobre missão, sobre voluntariado, viajar para outro lado do mundo. E eu chamei os meus seguidores exatamente porque nesse momento é Conexão Brasil e Alemanha. Eu tô com uma roupa chinesa para lembrar que o mundo é o nosso lugar missionário, Mateus. Obrigado pelo convite da gente bater esse papo. Você entrou comigo no Stories algumas semanas atrás e quando você me falou que você está aí fazendo um projeto de missão exatamente na Alemanha, eu fiquei curioso para a gente conversar um pouquinho, porque a gente pensa que missão tem que ser em lugares os mais desafiadores sempre. Mas qual é o desafio? O desafio é a sua pobreza material ou é a pobreza de espírito? Ou é a pobreza espiritual? Então, vocês estão sendo missionários na Alemanha, eu estive esses dias na China, e outros estão aqui na África, e outros estão aqui no bairro do lado. E se você é jovem, você esteja, dá para ter história para contar, Mateus. Deus te abençoe, obrigado pelo convite. Eu acho que eu vou mais te ouvir do que falar, porque esse é o momento onde os jovens querem ter histórias para contar. E quem é missionário, quem é voluntário, quem é Caleb, quem é discípulo de Deus, ele tem muita história para contar, não é verdade? Amém, pastor. É isso, verdade. Eu acho que eu sempre falo, a missão é um grande privilégio para as pessoas que estão em volta da gente, para aqueles que recebem ajuda, que a gente está servindo, né, que está nesse contexto, mas ela faz muito mais efeito em quem é missionário, naquele que está indo para o campo, né? E eu sou prova disso aí, já estou mais ou menos aí um ano e 2, 3 meses aqui na Alemanha, e eu posso falar com toda a propriedade que a missão ela tem mudado minha vida. Mateus, num sábado à tarde, cara, o que é que vocês fazem aí? Me conta um pouquinho da tua experiência de você ter sido chamado por Deus para ser um missionário. Eu vou ser sincero e vou jogar aberto contigo aqui, porque a turminha tem que entender. Muitos falam em ser missionário na Angola, em Cabo Verde, eu vou para a África. Como é que você decidiu ser missionário na Alemanha? A Alemanha precisa de missionários, você está num país de primeiro mundo, você está na Europa, e eu quero ser missionário na Suíça também. Ou não é bem assim e no fundo tem lugar para todo mundo? Então, essa é uma questão muito interessante. Inclusive, eu quero abrir esse paralelo, o nosso canal aí do Bia Missionário que a gente está falando. A gente abriu justamente essa plataforma social aqui, justamente para conversar sobre isso, mostrar para a gente, para as pessoas, que eu acho que a Europa, muitas pessoas pensam, mas a Europa, né, como você falou, é um campo onde não parece ser missionário, a igreja nasceu aqui, né, com toda a reforma protestante, com todos os movimentos. E na verdade não é assim. A igreja hoje ela tem sofrido, a sociedade em geral, por estar extremamente secularizada. Há muitos desafios nesse continente, há muita falta de pessoas, há muita falta de mensagem, de missão, de espírito missionário, né? A igreja aqui, em sua maioria, ela tem membros, digamos assim, ela sofre muito com a população muito idosa, não há jovens na igreja, e eu acho que justamente nesse ponto que a gente quer mostrar, eu e com esse projeto, eu acho que os missionários que estão aqui na Europa, dizer para a galera, a Europa sim é um desafio missionário, precisa de pessoas, e eu acho que é muito legal quando a gente se junta para compartilhar essas experiências. Bom, no meu caso, foi uma história muito, muito até engraçada, porque eu nunca tive planos de fazer missão, assim, fora do Brasil, né? A gente pensa, na verdade, assim, mas é algo muito longe, talvez, da nossa realidade, né? A minha realidade, pelo menos, era. Mas sempre fui muito envolvido com projetos da igreja, com Missão Caleb, com comportagem, com esses projetos em que a gente coloca a mão na massa e faz ali a coisa acontecer. E Deus, eu acredito que uma vez que você se engaja, você se entrega a Ele, você se coloca nas mãos dele para ser uma ferramenta de luz, Ele vai te guiando.
ele vai te abrindo as portas, vai colocando oportunidades no teu caminho que você consegue realmente enxergar que ele está no controle. E comigo foi assim, eu nunca tive esse plano, fui estudar, saí da minha cidade lá no interior do Paraná, em Guarapuava, fui para Curitiba estudar na Universidade Federal, estudei 3 anos lá, estava ali com a minha carreira, né, mais ou menos se encaminhando, mas aí de repente surgiu essa oportunidade totalmente aberta por Deus, através do Serviço Voluntário Adventista, um projeto maravilhoso da Igreja Adventista, né, ali organizado pela Conferência Geral, onde eles abrem as portas para voluntários, oportunidades ao redor do mundo inteiro, e eu acho que isso chamou minha atenção e eu apliquei ali, fiz a minha aplicação, achei uma vaga que se encaixava com a minha área e as coisas foram se abrindo assim de forma extraordinária. O processo durou ali em torno de 8, 9 meses, naquela tensão, né? Mas a cada etapa que se passava, eu tinha certeza de que Deus estava me chamando, Ele estava abrindo portas para mim. E até então tem sido assim. Se a gente for contar todas as histórias, todas as etapas, a gente vai perder aí talvez 3, 4 horas falando sobre isso. Perder não, ganhar, né? Porque tudo isso acrescenta, mas tem sido uma bênção. E através, eu acho que muita gente que está assistindo esteve no Campuri Fortes da União Sul Brasileira no ano passado, né? Não, retrasado, já fazem 2 anos, né? Eu acho que é isso. E eu fui um dos missionários que foi enviados na noite ali de sábado à noite, onde a União Sul enviou 5 voluntários, um para cada continente. Através desse projeto maravilhoso, eu fui um dos enviados. Estou aqui na Alemanha já faz 1 ano e 3 meses. Então, assim, você vê a direção de Deus no momento que eu não tinha muita certeza do que fazer da minha vida. E hoje estou aqui sendo útil. Graças a Deus, as pessoas têm gostado aqui na universidade. Eu estou muito do meu trabalho, principalmente porque eu atuo com área de mídia, que é ainda uma área extremamente desafiadora. E eu acho que muitas pessoas não têm realmente essa noção, mas, poxa, ser missionário na área de mídia, como é isso? Como é? Porque é um profissional, uma pessoa, um voluntário que atua nos bastidores, né? Você não atua ali no campo missionário. A missão, ela é diferenciada, né? Ela é diferente de uma missão num campo, por exemplo, da África, onde você tem que ajudar as pessoas de uma forma braçal, humanitária, colocar a mão na massa. Aqui a gente também coloca, mas de uma forma mais dinâmica, com que as pessoas elas podem pegar esse material e assistir, e de certa forma isso pode fazer diferença na vida delas. Matheus, quantos anos você tem, cara? 21, pastor. 21. Você fez que curso na Federal do Paraná? Informática biomédica. 3 anos. Você sabe que eu estudei naquela universidade, hein, cara? Com uma diferença de 340 anos entre você e eu, foi mais ou menos isso, cara. Eu fiz Federal do Paraná também, publicidade e propaganda, e quando você falou aí Federal do Paraná, eu falei, poxa, por algumas décadas de diferença, nós estudamos na mesma universidade. Eu fiz publicidade e propaganda lá. Matheus, tem uma galera chegando aqui, pessoal. Eu quero que vocês entendam que essa é uma live diferente, tá? Dessa vez é um bate-papo onde geralmente eu sou convidado para falar, mas dessa vez o Matheus me convidou, só que eu depois convidei ele. Por quê? Porque eu estou no Brasil, eu estou em Arthur Nogueira, eu estou vivendo uma missão digital, Matheus, e eu fico feliz com meus 44 anos, já ter contribuído muito com a igreja e com a missão da igreja. Mas você, cara, com esses 20 e poucos anos, meu amigão, você está na fase mais extraordinária para ter histórias para contar. E eu quero te perguntar as coisas, porque estar na Alemanha fazendo missão é um privilégio de jovens que, na verdade, pensam, tenho que ser rico para fazer missão. Matheus, só milionário pode fazer missão na Alemanha. Conta pra gente um pouquinho se eu vi que entrou gente de Lajeado, gente de Teresina, Rio de Janeiro, São Paulo. Galera, vai dando comentário aqui, porque eu tô lendo os comentários. Geralmente eu não consigo ler, tá, Matheus? Mas hoje, como eu tô te entrevistando, você responde e eu vou lendo os comentários. Eu quero acompanhar vocês. Porque são jovens que num sábado à tarde, confinamento, quarentena, buscando o que fazer, pelo amor de Deus, chegou o momento de você usar essa live para você entender que se o Matheus foi para a Alemanha para ter histórias para contar, por que é que você não vai atrás das tuas histórias para contar? Antes de me responder, Matheus, uma frase para todos vocês. Você só tem a chance de uma vida para torná-la extraordinária. E eu vou ser um pouco mais radical agora nessa frase que eu sempre falo. Você só vai ter a chance de uma década para torná-la extraordinária. Porque dos 20 aos 30 anos, não estou dizendo que é pecado fazer missão antes dos 20 ou depois dos 30. Mas existe uma janela na juventude que Deus nos dá,
que é o momento onde você tem condição de abrir um pouquinho mais um tempo da faculdade, atrasar um pouquinho um casamento, pensar um pouquinho mais entre 20 e 30 anos. Se você tem entre 20 e 30 anos, eu não quero excluir os outros, mas eu queria que você deixasse um comentário aqui para mim, porque eu acho, Matheus, que você, entre os 20 e 30 anos, está aproveitando a fase mais linda da tua vida para fazer isso. Depois que você casar, 30 anos, mestrado, doutorado ou antes, menor de idade, dependente de pais, tudo tem o seu momento. E aí, cara, você entre os 20 e 30 está aproveitando a janela da tua vida para ser missionário voluntário e ter histórias para contar. E eu te pergunto, se você não tem a tua própria história, é porque você está virando nota de rodapé na história dos outros. E eu digo, você não é o cara, você é você. Se você não tem história, é porque você é sublinha na história dos outros. Eu não quero ser, eu não quero que ninguém seja igual a mim. E eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser eu, com Deus. Então, me diz aí, Matheus, para você ser um missionário na Alemanha, você é milionário? Pelo contrário, pastor. Dinheiro, na verdade, abre o jogo que você tem dinheiro. Pelo contrário, eu acho que se a gente for falar algum tipo de riqueza, eu acho que é a riqueza espiritual, aquilo que a gente acredita. Porque, na verdade, o que carece essa sociedade? É uma sociedade que não precisa de nada. Se a gente for falar de material e falar de Europa, é uma coisa mais ou menos organizada, as pessoas elas vivem uma vida confortável. E a gente sabe que na vida a gente precisa balancear muito bem as coisas, né? É preciso balancear essa parte emocional, é preciso balancear a área espiritual, senão você tem problemas. E eu vejo que a sociedade aqui ela é muito individualizada, né? As pessoas elas pensam em si próprias, elas respeitam o próximo, mas ali não há um balanço. E eu acho que vir para cá com essa, como você falou, com essa na flor da idade, dos 20 ao 30, e mostrar para as pessoas, ser um exemplo, eu acho que essa é a melhor forma de você pregar aquele Jesus que viveu no passado e que viveu entre todos os tipos de pessoas, entre os ricos e os pobres, entre os humilhados, as pessoas que passavam necessidade e aquelas que não passam nenhum tipo de necessidade. E falar de Jesus através disso, eu acho que toca no coração das pessoas. E é isso que eu tenho percebido. A sociedade aqui na Alemanha é uma sociedade muito fechada, né? É difícil falar, é difícil muitas vezes. Você fica se perguntando como que eu posso ser relevante nessa questão? Como que eu posso pregar? E o simples fato de você estar aqui, de você ser um exemplo, de você ter um relacionamento com Deus profundo, sincero, você chama a atenção das pessoas. E como você falou, aí é um plus nessa história. Ser jovem, esse espírito jovem, essa energia toda, ela dá um upgrade, como nós falamos, colocamos o título dessa live, Missão Upgrade, porque aí você mostra, mas como? Peraí, um jovem, como assim? 21 anos, ele está aí sendo um exemplo, pregando. Nossa, que legal! E aí muitas pessoas passam a conhecer esse Jesus através disso. Então eu acho que é fantástico pensar em todas essas coisas. A Mariana colocou um comentário ali que me chamou a atenção numa única frase. O maior problema da Europa não é financeiro. Eu queria que você me explicasse isso, porque eu estou curioso, cara. Eu nunca imaginei que o coronavírus ia derrubar a Itália como derrubou, a Espanha na sequência, a Alemanha se protegendo. Hoje de manhã eu falei com a turma de Londres e eu percebo que na Inglaterra é a mesma luta. Alguma coisa revela com esse vírus que a Europa tem todo o capitalismo, o desenvolvimento, o urbanismo que o mundo reverencia, mas parece que a gente percebe que numa situação de catástrofe assim, ainda há uma fragilidade humana muito grande. Por quê? E como é que você tem se sentido útil nisso, Matheus? Legal, pastor. Essa é uma pergunta interessante. Se a gente for analisar a sociedade aqui, eu acredito que há uma doença, todos estão doentes, eu digo espiritualmente e emocionalmente. Há um problema grave na sociedade, porque as pessoas elas têm tudo, mas a gente sabe que quanto mais a gente se aproxima dessa linha do material, quanto mais você corre atrás de bens, de riquezas, mais você se distancia do alvo, do objetivo. E eu vejo muito claramente a dificuldade que as pessoas têm no relacionamento, a dificuldade que elas têm no conversar, a dificuldade que têm em expor os teus sentimentos, os teus problemas. É aquela coisa, você vive num conforto muito bom da tua casa, você tem um trabalho estável, você tem uma família estável, mas falta algo. Falta aquela essência que coloca cor em todas as coisas. E a Europa hoje ela sofre com isso. E além disso também,
sofre com uma mente secularizada, né? De pessoas que não veem a necessidade da busca de um Salvador, da busca de um Jesus que conforta a gente numa situação de crise como essa do coronavírus, que é uma pandemia geral e que todo mundo sofre do mesmo problema. Todos os países estão sofrendo, né? E aí é importante você ter uma busca, você ter um apego espiritual, uma base, e as pessoas elas sofrem com isso. Então, aí que está o desafio, né? Você ser um missionário, você ser missional no ambiente secularizado através do seu exemplo, porque é difícil. Eu vou dizer assim, as pessoas me perguntam, qual é a dificuldade de ser um missionário aqui? E a dificuldade é justamente essa, de você não poder utilizar as mesmas ferramentas que a gente tem na nossa sociedade no Brasil. Né? Você chegar, por exemplo, ter esse bate-papo que a gente está tendo aqui aberto, cabeça, onde todo mundo participa. É difícil encontrar esse tipo de coisa aqui. Né? As pessoas elas não estão sempre abertas para isso. E fazer com que as coisas elas entrem no caminho e que você consiga ser um exemplo, consiga ser eficiente na missão, é um grande desafio. Agora, cara, tem muita gente entrando aqui agora. Eu quero dizer para você que chegou agora nessa live, que é um bate-papo. Eu estou aqui no Brasil falando com o Matheus na Alemanha e eu estou com essa roupa de chinês só para você entender que o mundo é a missão e a missão é o mundo inteiro. Matheus, saudade de casa, com essa bandeira do Brasil atrás de você. Você está na Alemanha em pleno momento de coronavírus, sem poder sair daí, nem voltar para cá. Não bateu saudade, não bateu um frio na barriga. Como é que você está lidando com tudo isso? Com certeza, pastor. Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem muita facilidade de adaptação. Eu acho que a nossa cultura ela é muito flexível, a gente tem uma mistura muito grande de personalidade, eu acho que isso facilita. Mas realmente, aqui isolado, nessa situação, nesse contexto, com certeza, a saudade ela é inevitável. Você está ali olhando fotos, está tentando conversar, se aproximar. Por isso que esse contato social é importante nesse tempo, onde a gente pode se conectar, se juntar. Mas existe essa saudade e eu digo, não é algo fácil de lidar, né? Eu acho que a missão ela tem suas consequências também, né? São preços a pagar. Mas na minha experiência, já 1 ano e 3 meses aqui vivendo, né, nesse contexto, já há um tempo já fora do Brasil, já saudade da família, eu acredito que Deus ele supre toda essa necessidade, toda essa falta que a gente tem, e muitas vezes você se sente carregado no colo dele, né? Eu acho que a missão ela torna isso fantástico, essa experiência, e são marcas que a gente leva para a nossa vida. Momentos que a gente está ali, né, como esse de corona, como a gente está preocupado, ansioso, não sabe o que vai acontecer, com as fronteiras todas fechadas, com um futuro pela frente, uma sociedade indo ao caos, mas aí você sente Deus colocando você no colo e cuidando de você e fala, filho, não se preocupa, porque eu estou no controle de todas as coisas. Você falou, mas, pastor, eu quero te perguntar também, não só a gente fazer esse bate-papo, mas seja um negócio legal. Eu fiquei sabendo que você já foi missionário também. Você já atuou aí no campo missionário. Você começou aonde com a tua história de missão? O que você tem para contar para a gente sobre isso? Cara, eu sempre digo, né? Tem aqueles que vão para outro oceano e tem aqueles que vão aonde Deus chama, mesmo que seja perto. Para mim, olha que loucura, eu sempre cresci em Curitiba, tá? Uma capital do Paraná, e eu trabalhei ali, eu fui aluno ali, estudei na Federal do Paraná, fui teologia, comecei meu trabalho. E depois que eu fui professor de religião, Deus me chamou para ser ali pastor numa igreja, num dos bairros de Curitiba. Para mim foi uma grande experiência diferente, porque meu pai está aqui, eu vi que minha mãe está na live aqui acompanhando, o pai foi pastor de igrejas grandes, Central do Rio de Janeiro, Central de Curitiba, Central de Maringá, e eu, de repente, fui colocado com a minha esposa para um grupo de pessoas que moram no meu coração para o resto da eternidade, que é a região do Sítio Cercado, em Curitiba. Uma região que hoje está mais desenvolvida, mas ali na época era um bairro de periferia desafiador. E eu me lembro até hoje de algumas experiências que nós tivemos com alguns irmãos com bastante limitação, com bastante dificuldade, desafios. Eu falava, interessante, eu vivo numa grande capital, com toda uma estrutura, e eu estou visitando uma casa que aqui está com o chão batido. O que é missão, cara? Missão é África? É Alemanha? É o bairro? Missão é teu coração. Aí Deus me chamou para ser departamental com os jovens no Rio Grande do Sul. E de repente eu fui para o Nordeste. Vi a galera aqui. Associação Bahia, Piauí, pessoal de Fortaleza. Nordeste marcou minha vida. Morava em Recife. Grande cidade, pastor. O senhor não é missionário? Peraí. Onde que surgiu Missão Caleb e por quê?
Por quê, Matheus? Eu peguei um ônibus, 8 horas de um ônibus para entrar no coração da Bahia, num lugar lá longe, cara. E eu, quando cheguei lá em Guanambi, eu vi 3 jovens num lugar onde só tinha cacto, terra de chão batido, aquelas casas de barro. Eu falei, Senhor Deus, eu estou no Brasil, eu estou na Bahia. Isso aqui é o mundo. O mundo é onde você está. E aí conversamos e aqueles jovens me inspiraram a começar o projeto. Não sou eu o fundador da Missão Caleb. Eu sou apenas o espião dos Calebs. E talvez como espião eu vi o potencial. A gente trabalhou com os departamentais do marketing ali. E hoje tem a Missão Caleb como essa alternativa de curto prazo. Você está representando os jovens de um prazo maior. O importante é que o jovem ceda um prazo. Se é curto ou longo, ceda um prazo. E ali na Missão Caleb, cara, como fui ao Piauí, região desafiadora da igreja se desenvolvendo. Você percebe que a missão faz parte do teu espírito. Claro, uma das coisas que me marcou muito foi Fernando de Noronha. Ah, pastor, eu quero ser missionário em Noronha. Então vá, porque Noronha precisa. Eu me lembro que a igreja estava chegando naquela ilha, não tinha um adventista sequer. E eu passei ali uns dias para começar a estabelecer ali um programa de comunicação. Chegou pela rádio, chegou pela Unisa, que na época tinha muita ligação com a igreja adventista, para fazer um curso de ensino aos ilhéus, porque Noronha recebe muito turista, mas quem mora lá é duro, é jogo duro, não é simples não. Passei ali alguns dias da minha vida que me senti tremendamente motivado à missão. Tá, Samuel? Mateus, desculpa. E de lá vim para Novo Tempo, aí minha missão ficou um pouquinho mais na área de comunicação. A tua pergunta me faz pensar uma coisa, Mateus. Para você ser missionário, basta ter um coração missionário de atitude. Então, você está na Alemanha, você me animou, e aí eu quero mandar um abraço para todos os missionários, mas é claro que eu recebo inúmeros convites no meu stories. Pastor, vem falar comigo, vem falar comigo. Gente, eu não consigo, porque senão eu vou viver nas lives e teria que ter 48 horas por dia de tanto convite. Não dá. Agora, você me chamou a atenção, Samuel, Mateus, estou com Samuel na cabeça, cara, tudo é Bíblia, tá? Mas, brother, você me chamou a atenção porque você está sendo missionário num lugar que as pessoas não veem a missão. Exatamente. Então, se você me ligasse, pastor, tô aqui nas Ilhas Cabo Verde, pastor, tô em Madagascar, pastor, tô na Índia, aqui, olha a sujeira, olha o desafio de sanitário do país. Claro que isso é naturalmente perceptível de uma missão. Só que, Mateus, você está na Alemanha, cara. A Alemanha, ninguém pensa em missão. Você podia estar na Suíça, você podia estar em Curitiba, você podia estar em Nova York. Você poderia estar na Inglaterra ou estar em Hong Kong. Peraí, pastor, o senhor está falando em missão? Missão para mim é África. Também. Mas missão para mim é Alemanha. Também. E eu queria, Mateus, que a gente conversasse sobre isso, porque a minha história... Poxa, pastor, eu pensei que o senhor tinha ficado 6 meses na Amazônia. Não fiquei. Ô, pastor, eu pensei que o senhor largou tudo e ficou 1 ano na África como pastor. Não fiquei. E aí quando me perguntam, então que missionário você foi? Eu respondo, por quê? Que missão você acha que é ser missionário? Missionário, essa disposição, essa abrir mão. Para mim, estava muito confortável no sul do Brasil, como pastor. O meu campo de origem é a região sul do Brasil. Eu morava com a minha esposa, não tínhamos filha ainda. Meu pai era secretário na associação, minha mãe era líder do Ministério da Mulher na mesma associação, eu era o departamental de jovem naquela associação, morávamos no mesmo prédio. Gente, o sonho de consumo de qualquer pessoa começando no ministério, viver com o pai, com a mãe, com a sua igreja, feliz da vida, com um povo bacana, e de repente eu recebi o chamado para ir para o Nordeste. 5.000 quilômetros do meu lugar de origem. Nordeste não é missão, pastor. Vai em Salvador, vai em Recife, vai em Fortaleza. Conheço tudo, gente. Mas eu quero dizer em nome de Jesus. Foi uma experiência missionária para mim, Mateus. Porque você não tem que ir para a África para se provar missionário. Você saiu do Brasil e foi para a Alemanha, mas está longe de casa. Está longe do umbigo da mamãe, do colo do papai. Tua mamãe acabou de entrar aqui, cara. Se não me engano, o nome dela ali é... Deixa eu ver. Mônica. Mônica, né? Falou que filhão, filhão, filhão. Eu vi, não é a minha mãe, porque senão seria filhinho. Então, se é filhinha, é minha mãe. Filhão é a tua. E ela está assistindo aí, cara. Então, você está longe do colo da mãe. Isso, Mateus, é muito sério. Na época, eu tinha 27 anos. Fiquei longe do colo dos meus pais. Ah, mas pastor, isso aí não é tão radical. O que é radical? Radical é você se dispor aí onde Deus te manda. Agora, eu repito, entre os 20 e 30 anos, é essa janela incrível para você tomar as decisões mais especiais e missionárias da tua vida. Dá para tornar depois? Claro que dá. Tem alguém de 30, 35 anos, 44 como eu quer ser missionário? Dá.
mas entenda que entre 20 e 30, as amarras são menores. E aí eu fico impressionado, Mateus, em perceber a gente vivendo essa missão. Então, eu acho que nós temos muita coisa em a ver, porque a minha missão foi de igrejas grandes, cidades grandes, mas vivendo realidades culturais totalmente diferentes. E você está no país mais desenvolvido que o Brasil, que é a Alemanha. Aí alguém perguntou aqui para mim, Mateus, sobre o idioma, cara. Tem que ser um poliglota, você fala 10 idiomas para estar na Alemanha, alguém que só fala bem e mal o português. Consegue ser missionário e ter experiências missionárias, cara? Essa é uma pergunta bem interessante. As pessoas, acho que muita gente tem curiosidade com isso. No caso, eu acho que da Europa, a sociedade aqui ela é bem diferenciada nesse quesito. É muito comum você encontrar pessoas falando mais de 3, 4 idiomas por aqui, né? Pelo desenvolvimento educacional, eu acho que é muito comum. No meu caso, eu vim para cá com inglês. E o meu inglês já não era aquela coisa, né? Aquele padrão internacional. Mas eu vim e eu acho que aí eu senti também, foi uma das áreas da missão que eu mais senti a força de Deus ali do meu lado, me ajudando para que eu pudesse aprimorar, entender. E hoje o meu inglês ele está muito bem. Agora, o alemão já é uma língua mais distante do português, já é uma coisa mais complicada, que exige mais, né, estudo. Muitas vezes tem que entortar um pouco o ouvido para conseguir entender. Mas eu já consigo falar alguma coisinha. Já com esse 1 ano, eu acho que é importante também você mergulhar na cultura. Eu acho que um dos aspectos e as características da missão, eu acho que proporciona, e isso é extraordinário, você conseguir olhar, conseguir passar a ver o mundo com os olhos diferentes daquele que a gente tem no Brasil. Porque a visão de mundo dessas pessoas é diferente. Tudo que eles conhecem relacionados a costumes, a maneiras de lidar com a vida são diferentes. E o que me ajudou e foi um aspecto primordial da missão foi essa imersão, você abraçar a cultura com tudo quanto você pode. E isso eu estou falando de idiomas, eu estou falando de comida, eu estou falando de costumes, de maneiras, de horários, de rotinas, muitas coisas. Porque isso envolve, né? Ser um missionário não é ser parte, você escolher aquilo que você quer. Partes que, eu gosto disso, não gosto daquilo. Não, é você se jogar por completo. E eu acho que tudo aquilo que falta nessa história, toda a dificuldade que a gente tem, Deus ele vem do nosso lado, nos carrega, nos ajuda, porque essa missão ela é para Ele, né? Eu sempre falo, a missão é de nós, uma entrega nossa própria, pessoal, para Jesus, para que Ele nos use. Porque eu gosto muito de fazer paralelos com histórias bíblicas. E você olha, por exemplo, para a história de Moisés. Você olha para a história de José. José é uma das minhas preferidas. Você olha para a história de Davi. Muitos missionários do passado. E todos eles chegaram em momentos que eles falaram para o Senhor, para Deus, Senhor, mas eu não sei fazer isso. Eu não sei falar. Eu sou incapaz. Eu sinto que eu não estou preparado. E todos esses momentos, Deus ele pega eles pela mão e fala, não, eu vou cuidar de você. Eu vou te dar instrução. Eu preciso do teu coração. Eu preciso da tua entrega total, né? E eu acho que a missão, ela proporciona porque a gente acaba aqui indo na contramão do mundo. Quando a gente toma essas decisões, e isso é o mais fantástico. As pessoas, você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente, as pessoas passam a te enxergar de uma forma diferente. Isso é muito bacana. Eu acho que, Mateus, o respeito que você recebe da vida e das pessoas, você comentou, né, que seus 22 anos aí, cara, você num curso de informática, numa área bem técnica, né? Eu vou até, não sendo jamais tendencioso, mas é uma mente mais binária, talvez não seja a pessoa que faz informática, talvez não seja o talento número 1 dessa pessoa, a comunicação em público. Geralmente a pessoa é muito mais voltada para a parte técnica, para a parte de cálculo. Raciocínio. E agora eu estou vendo você falando com esse brilhantismo aqui, cara, que parece um pastor com 20 anos de história. Mateus, é impressionante como a missão desenvolve na gente coisas que talvez a gente não desenvolveria de maneira natural. Eu vi aqui a Aline, que entrou conosco aqui, a Aline, está em Omã. Se você está em algum lugar distante desse Brasil, ou mesmo no Brasil, mas vivendo um espírito missionário, entra agora aqui num comentário.
Essa live é uma live para falar menos de coronavírus e para falar mais de jovens que querem ter histórias para contar na missão. Por isso que eu estou com essa roupa de China, estou com o Matheus na Alemanha, eu estou aqui no interior de São Paulo e vamos continuar batendo esse papo. Se você tem uma experiência missionária ou se você está em missão, deixa agora um comentário aqui, porque nós estamos lendo juntos. Matheus está vivendo uma experiência de entrega. Entrega. Agora, Matheus, você falou uma coisa certa. Deixar as coisas não é tão simples. Você não sente no teu coração aquela tentação de se perguntar, às vezes sozinho na cama, estou perdendo tempo. 1 ano e meio eu poderia estar fazendo o meu mestrado. E você com 25 anos já teria mestrado. E agora você deu uma parada para ser missionário e agora voltar para continuar a tua carreira. Essa é uma pergunta que eu faço, que eu faria, que muitos jovens fazem. Vale a pena você abrir mão desse espaço de construção acadêmica, onde você poderia estar terminando o teu mestrado logo, mas parar para ter essa experiência além-mar como missionário? Não te bate um sentimento perigoso de talvez estou perdendo tempo? Bate, pastor. Na verdade, eu acho que essa é a nossa luta aqui nesse mundo, né? Eu acho que a gente luta muito com essas questões, coisas que o mundo coloca pra gente, que são obrigatórias. E isso acontece comigo quase todos os dias. É muito normal eu me perguntar, é muito normal eu ter aqueles meus momentos, porque eu acho que na missão é ainda um pouco pior. Você está longe da tua família, você está longe dos teus amigos, você não tem como ter muitas vezes aquele papo olho no olho, pessoas que te ajudem a decidir. Isso é uma questão mais complicada. Mas eu acredito, pastor, que a missão, como você falou antes, e eu acho que é um ponto que a gente tem que reforçar, a missão ela traz para a gente, ela amplia horizontes, ela mostra para a gente áreas da nossa vida que estavam cobertas e que a gente não conseguiria ver. E muitas vezes a forma que a gente tem, que a gente analisa o futuro, né? Os planos que a gente tem, que fazemos para a nossa vida, principalmente nessa faixa etária de idade, né? Dos 20 aos 30, você está ainda planejando muita coisa. Eles mudam completamente quando você se imerge numa cultura, quando você começa a olhar coisas de forma diferente, né? Quando você começa a analisar questões primordiais da vida que precisam ser analisadas, e quando você se entrega para Jesus e fala, não, olha, eu quero servir, porque eu sinto que eu estou sendo uma bênção e Deus ele está me colocando aqui porque ele tem um propósito para mim aqui. Isso está acontecendo comigo agora. Eu já estou há 1 ano e 3 meses na Alemanha. Eu não tinha planos de estar aqui. Nunca planejei isso. As coisas foram acontecendo como eu falei no início da live. Hoje eu já tenho uma mentalidade diferente. Coisas que eu não tinha planejado, eu pensei, não, eu vou para a Alemanha e vou fazer uma missão. E hoje oportunidades estão abrindo para mim nesse país, para mim servir aqui com minha vida, planejar meu futuro e coisas assim. Não é coisas que eu estou buscando, mas coisas que Deus ele mostra para mim, mostrou para mim, está mostrando através da jornada que você vai descobrindo e você sente essa necessidade de ser bênção, né? Teria motivos para voltar para o Brasil, para voltar logo? Tenho muitos, né? Família e todas as questões e tal. Mas eu sinto no meu coração de que a minha vida ela precisa ser encaixada aqui e eu posso sim ser uma bênção nesse lugar, né? E oportunidades já estão aparecendo e tudo mais. Então eu acho que a missão ela amplia horizontes e ela muda também alguns aspectos da nossa vida que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Com a nossa mente ali onde a gente está focado em outras coisas. Qual foi o maior perrengue que você já passou aí como missionário, Matheus? Momento assim que você possa abrir para nós, que de repente, abrindo bem o coração, deu aquela sensação de só Deus, ninguém mais, ou talvez nem Deus em alguma situação de luta espiritual mesmo, que você viveu algum vale do Jaboque. É importante, eu queria que o jovem que está nos acompanhando aqui nessa live visse a nossa humanidade total, porque às vezes o missionário ele fica meio limpo, né? Ele está no Olimpo da missão. Os missionários eles são revestidos de um poder onde não vem provação. E se vem provação, sempre vão ter histórias incríveis de superação. Eu queria desmistificar um pouco, porque eu acho, e eu estou perguntando para você e pensando realmente nisso, eu acho que tem momentos onde a humanidade fala alto. Onde o jovem tem aquele idealismo missionário de que em todo momento vai ter lã molhada em solo seco ou lã seca em solo molhado, que o mar vermelho se abre e o maná cai do céu. A gente idealiza isso. Mas eu acabei de ver aqui alguns me colocando. Uma menina aqui está com seu marido no país de Gales,
E outro me falou aqui, pastor, sou missionário, estou longe do Brasil, além do oceano, mas como colportor. É missionário. Então, todos esses que vivem essa experiência, eu acho que a gente idealiza uma rocha expelindo água. E aí, Matheus, que momento que você passou assim de desafio, que quase você sentiu assim no coração, meu Deus, será que é o Deus mesmo que eu creio? Será que eu estou no caminho certo? Ou agora eu estou me sentindo realmente num Getsemane, sem muitas respostas, né? Sim, acontece, pastor. Aconteceu várias vezes, mas eu acho que o momento que eu posso destacar foi logo na chegada. Eu acho que a chegada, ela é um momento muito difícil, né? É como se fosse um deserto que você está passando. Você chega, você não conhece ninguém, você ouve pessoas falando uma língua estranha, você se sente fora, você ainda está com aquela rotina, aqueles costumes ali, né, passados que você tinha no Brasil, que você tinha na tua terra natal, e você chega aqui e de alguma forma você tem que se adaptar, você tem que iniciar as suas atividades, você tem que estudar um idioma, você tem que fazer amizades, você tem que buscar isso e aquilo. E esse momento foi muito difícil para mim. Eu tenho conversado com missionários e eu acho que a maioria dos missionários passam pelo mesmo. Todo mundo passa por esse momento, né? Aquela aprovação, talvez de 15 ou 20 dias ali, onde você passa... Muitas vezes você fecha dentro do quarto, você não quer falar com ninguém, você pensa, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não, talvez não tenho força suficiente. E acontece, como você falou, nós somos humanos, a gente tem essas dificuldades, a gente luta todos os dias, né, por fazer, por estar ali firme, para não se deixar levar por algumas coisas, porque eu acho que o coração é realmente a coisa mais valiosa, os valores, o caráter, são coisas muito valiosas que a gente traz do Brasil. Eu trouxe uma malinha, né, pequena, com algumas coisas dentro, mas o mais valioso que eu pude trazer é o que estava dentro de mim, o meu caráter, os valores que eu construí na minha vida e que eu trago para cá e eu tento de alguma forma aplicar eles. E muitas vezes a gente se sente sim no vale, mas eu sempre falo, tudo passa, é passageiro, né? A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, como a gente lê na Bíblia, muitas vezes Deus mostrando, Deus cuidando do seu povo, Deus colocando ali sua mão protetora. E a missão é isso, você tá ali naquele momento e de repente vem Deus de uma forma extraordinária, ele conversa com você através de alguém, através de alguma coisa que você vê, através de alguma bênção que ocorre no teu trabalho. E tem sido assim. E eu acho que essa é a mudança, né? É o relacionamento profundo, é o ápice, é onde você vai lá embaixo. E Deus, ele te puxa com toda a força para cima e a gente consegue seguir, né? Levar avante esse ministério, essa missão. Que joia, cara. Olha, pensa aí alguma pergunta para mim, porque as minhas para ti estão chegando ao fim, porque, cara, você está falando umas coisas lindas e muito especiais. Eu acho que realmente você está sendo uma inspiração, viu, Matheus? Parabéns pela tua maneira de você colocar e posicionar. A gente não combinou um roteiro. É importante que o pessoal ache que a gente está trocando figurinha, tudo aqui. Gente, o Matheus entrou em contato comigo pelo Stories. Pastor, estou aqui em missão. E eu falei, cara, você está me inspirando por estar na Alemanha. E aí surgiu esse nosso papo, que nunca foi planejado, né, Matheus? Então, nós estamos aqui numa conversa sem roteiro. Com certeza. É um cara mais legal velho falar de missão, né? É um cara mais velho aqui, com roupa de China, mas vendo um garoto que está vivendo missão da maneira mais pastoral e linda possível. E, Matheus, isso é extraordinário. Gente, se você entrou aqui agora, quer ouvir entretenimento, não é aqui não. Mas quer ser incomodado para ter história para contar, fica aqui. Porque a história para contar, Matheus, não é daquilo que a gente assiste dos outros. História para contar não são aquelas músicas que a gente ouve dos outros cantando. História para contar não é o que você ouve de alguém que fez. História para contar é aquilo que você viveu. Uhum. Então, se eu fui para Noronha, é a minha história. Eu não fui para a Alemanha, não é a minha. A tua é estar na Alemanha, com essa bandeira do Brasil atrás, para lembrar, aqui não é o meu país. Exatamente. Mas eu estou vivendo nesse epicentro de lutas que é a Europa no mundo nesse momento, tanto no secularismo, quanto no ceticismo, quanto na questão do coronavírus. Você está num fogo cruzado, cara. Eu acho que quem está na África está menos ameaçado pelo coronavírus do que você aí. Agora, sim, você está mostrando para a gente que isso é tua história para contar. Eu queria desafiar, e agora eu queria desafiar mesmo, você que está nessa live agora aqui, nós não vamos ficar só batendo papo. Você, eu te pergunto, olhando o Matheus, você tem história para contar? É com você da live agora, está fazendo esses comentários, dando coraçãozinho ali.
qual que é a tua história radical para contar? Ah, pastor, minha coisa mais radical foi acender o fósforo com a caixa aberta. Será que essa vida radical que você vive? Será que o teu mais radical foi você pegar um ônibus e dar um sorriso para o cobrador? Isso é radical? Ou você tem no teu coração o desejo de ter um pouquinho mais de história, dar um passo além? Então, eu queria conclamar você. Essa é uma live missionária voluntária de quem quer ter histórias extraordinárias para contar. Colportor, Caleb, um ano em missão, chame do nome que você quiser, contanto que você deixa Deus te levar para algum canto. Eu acho que isso, Mateus, é extraordinário. Você falou sobre o choque cultural, né? Eu já estive em vários países desse mundo e é impressionante. Para mim, me fascina. Eu não sei, se você não se fascina, jovem da internet, aqui da live, com novidades diferentes, aí sim, fique na tua casa previsível. Agora, eu me encanto. Quando eu piso na China e vejo que o hábito é outro, eu vou para o Japão e vejo que é tudo diferente. Vai aqui para um país do Equador, você vai La Paz, você vai para os Estados Unidos ou você vai para Noronha, sabe? Onde você vai, para qualquer lugar do mundo, as pessoas são diferentes. Eu não sei vocês. São óticas diferentes, né, pastor? Eu me fascino, Mateus. Eu sou fascinado pelas diferenças humanas. Ai, pastor, que estranho. Não me entenda errado. Não estou falando aqui de doutrina. Estou falando de diferenças culturais. Porque a riqueza da diferença humana, cultural, ela é tão maravilhosa. É verdade. Que nós temos histórias para contar quando você conhece pessoas no berço cultural delas. E aí, né, Mateus? Quanta experiência. Alguém aqui perguntou, que comida tem na Alemanha? É o chucrute, cara. Você está vivendo de chucrute por aí? Às vezes, pastor, é uma comida meio estranha, né? Eu não posso dizer que a Alemanha tem a melhor culinária da Europa, porque a gente já sabe a resposta, talvez. A maioria da gente já sabe, né? Os italianos, ele tem lá o coronavírus, mas eu acho que a comida continua lá e não vai sair de lá. Concordo. Mas a Alemanha, eles têm... Os principais pratos aqui, eles são doces. E tem um povo que é especial no doce, no bolo, né? Em desenvolver aqueles pratos assim que você olha, aquela cor, essa parte de doces. Mas, em geral, muitos momentos a gente sente falta. Eu sinto muita falta daquele pastelzinho de feira, daquela coxinha, né? A comida brasileira, ela é incomparável. Mas, pastor... Cara, desculpa te interromper, Mateus. Você tem pergunta para mim, mas agora um comentário ali me acendeu aqui e me deixou mais encantado. Manda lá. Não lembro o nome, desculpa, porque é muito comentário, já perdi quem falou. Mas ele comentou uma coisa interessante. Eu creio que o choque cultural na ida é muito próximo ao choque cultural na volta. Mateus, você não voltou para casa ainda. Só que eu acho que esse camarada deu um tiro certeiro, porque olha o que eu vou dizer agora. Uma vez missionário, para sempre inadequado aonde você está a longo prazo. Posso estar errado, mas eu acho que todo missionário, eu não consigo ficar muitos anos no mesmo lugar. Desde o começo do meu ministério, era de um canto para os meus pais pastores. Né? Eu nasci em Cuiabá, fui para Campo Grande, Maringá, Londrina, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Jacareí, agora Arthur Nogueira. Eu já passei muito canto. Eu não consigo me sentir bem em ficar 10, 15 anos no mesmo lugar. Eu gosto dessa movimentação. Agora, esse camarada que falou isso me encantou, porque eu acho que quando você voltar para o Brasil pós-Alemanha, você nunca mais vai ser o mesmo brasileiro que você era. Porque uma vez que você sai para a missão, você vira um viajante nesse mundo para sempre. Um estrangeiro, realmente, né, é só uma parada, né, cara? Nesse esse mundo é uma estação de trem. Um estrangeiro nesse mundo, na verdade, porque eu acho que essa diferença de olhos, se tem uma coisa, pastor, que faz eu se encantar pela missão, se encantar por esse ministério de paixão, é você começar a olhar as coisas de uma ótica diferente, começar a perceber que muitas vezes a verdade absoluta ela não existe, ela só existe lá no Brasil. Você enxerga muitas vezes detalhes de uma forma muito quadrada e você vem numa cultura dessa e você repara que as pessoas enxergam diferente e tá tudo bem, é normal, acontece, e muitas vezes é até melhor porque você acaba economizando muitas formas de chegar até lá, de conseguir, de analisar, eu tô com o inglês na cabeça, mas de falar inglês que a gente da aprende situação. Mas eu acho que é muito legal quando você abre a cabeça, você vê os horizontes e você acaba entendendo mais por que o amor de Deus ele é tão grande, porque ele abraça
toda essa gente. Ele abraça desde o pobre ao rico, abraça a pessoa que é um pouco mais fechada, aquele que é todo extrovertido, né? E eu acho que a missão ela dá oportunidade para você de enxergar e de aprender como lidar, como cuidar dessas pessoas, como ouvi-las, como entender o que se passa dentro delas através da ótica de Jesus, a ótica do amor, né? É importante isso. Mas, pastor, Olha, deixa eu te perguntar, que eu tô com curiosidade desde o início dessa live. Por que essa roupa da China? então, cara, isso aqui foi uma experiência cultural que eu vivi alguns tempos atrás. No ano passado, a gente teve um encontro da Igreja Adventista de Comunicação. Na verdade, foi no ano retrasado, em 2018. No ano passado foi na Jordânia, mas em 2018 foi na Coreia do Sul. E eu tive esse privilégio de ir com alguns colegas que trabalham comigo aqui em comunicação, jornalistas, e nós passamos alguns dias lá na Coreia do Sul, nesse encontro que nós chamamos de GAME, que é o encontro que o pastor Williams Costa Júnior, líder mundial de comunicação, que é brasileiro, ele proporciona. E depois de estarmos lá em Seul, que foi uma experiência tremenda de cultura e de experiência, e lá realmente a gente percebe como a igreja naquela região ela tem um desafio inacreditável, porque é a grande divisão que pega inclusive a China, e você imagina o que isso quer dizer. Aí Sim. fomos até a fronteira com a Coreia do Norte e de binóculo eu pude olhar ali e ver esse universo inimaginável, desconhecido do povo que vive na Coreia do Norte. Eu fiquei lá uma tarde olhando, uma tarde de sábado, eu passei olhando inclusive aquele povo, porque alguns colhendo, lá você vê pelo binóculo pessoas, vultos, né, pequenos vultos de seres humanos que eu falo, Senhor, tem que estar no céu com eles. E daí nós na volta passamos pela China e fomos a Pequim. Uau. E ali conhecemos, né, a cidade proibida e ficamos ali uns 2, 3 dias. E ali que eu tive essa roupa especial chinesa, mas apenas como um lembrete. E eu tenho aqui uma roupa africana, tenho roupa chinesa, tenho roupa aqui judaica, eu tenho outras roupas aqui, porque eu não sou um viajante de centenas de países, mas quando me convidam, eu gosto, Mateus, de incorporar essa realidade pessoal de cada cultura. Porque isso aqui não é a roupa que a gente usa no Brasil. Mas quando eu visto isso aqui, eu falo assim, Senhor, é a roupa que alguém veste. É alguém nesse mundo com 7 bilhões de seres humanos, onde 200 mil morreram de coronavírus. Então, hoje, exatamente nesse momento, estamos chegando aos 200 mil. Eu olhei agora há pouco, estava com 195 mil. Então, é muito dramático a gente falar de missão num momento onde 200 mil pessoas morreram só da Covid-19. Então, ao vestir isso aqui, eu visto a minha impaciência, Mateus. Eu visto o meu desespero sincero, dizer, cara, olhar para um cara de 22 anos como você, eu acho que se você faz o teu papel, eu faço o meu, Jesus volta nessa geração. Com Sabe? certeza. Eu pregava isso lá no Nordeste, pregava isso lá no Sul. Com 22 anos, eu estava pastor, 23 anos começando o meu ministério. Já estou com 20 anos de ministério. Isso me angustia, mas me anima em ver você. Porque eu vejo em você o reflexo de qualquer jovem que diz, pastor, eu também vou viver essa experiência. O Diego que falou para nós, que voltou do Egito e disse, olha, pastor, foi um impacto voltar do Egito e se reaculturar a minha vida aqui no Brasil. Eu queria desafiar o missionário a nunca mais na vida ser acomodado. Sim. Né, Mateus? Eu acho que jamais, cara. Não vou dizer que você vai jogar para o espaço para a formação acadêmica, não pode ser irresponsável, não pode ser inconsequente, não pode ser doido da cabeça, mas a loucura bíblica tem que ter sim. E o cristão é um louco por Jesus. Agora entenda, uma vez que você, com estrutura e organização, pode ser um missionário responsável, nunca mais baixa a âncora. Nunca mais tenha raízes demais. Até pode baixar a âncora momentaneamente, mas não cria alicerces, sabe, sei lá, concretar que você virou um missionário. Para sempre você é um estrangeiro. Para sempre você é um incomodado. Para sempre você é um transeunte. Para onde você vai, para onde você vem, a tua jornada é ter histórias para contar. Quero repetir a mesma frase que eu falei no começo da live para quem chegou depois. Se você não tem tua história para contar, tá virando nota de rodapé na história dos outros. Eu acho legal, na minha adolescência eu admirava o pastor Bulhon. Talvez agora, na tua juventude, você admira outros pastores. Eu não sou o pastor Bulhon e você não é aquele pastor que você admira. Eu tenho que ser eu. Você tem que ser você. E se você não tem as tuas histórias para contar, é porque estão redigindo a tua história. Eu não admito isso não, Mateus.
Não admito, estou com uma experiência maior, mas ainda na obra, na organização, na igreja, eu amo servir meus líderes, meus chefes, a liderança da igreja, mas ao mesmo tempo eu amo ter a minha história. Porque Amém. senão a gente É fica verdade. senão a gente fica orbitando no sonho dos outros. Galera, qual é o teu sonho? Se você não tem o teu sonho, é porque estão sonhando por você. E aí, Mateus, você para mim é uma esperança, é um alvorecer, é um amanhecer de esperança e sonhos, de uma juventude que diz, eu vou para a Alemanha, eu vou para a China, eu vou para a África, eu vou para Paraisópolis aqui em São Paulo, eu vou para Rocinha ali no Rio de Janeiro, ou eu vou para o Batel em Curitiba. Não tem diferença financeira para quem quer ser missionário, aonde quer que seja, porque rico e pobre está passando fome, fome de Deus. E aí, Mateus, indo para o final, eu vou ter que se desligar até as 4 horas, tem um outro compromisso, amigão. Mas eu digo a você, que inspiração para mim falar contigo. Tem mais algum recado que você queira deixar para essa garotada toda para virar missionário, prestar Jesus? E foi fácil para a Alemanha? Algum recadinho que você quer deixar para a turma? Amém, pastor. Obrigado aí por você estar junto com a gente. Você é uma inspiração aí para todo mundo, principalmente para mim. Sempre acompanho as reflexões suas, elas têm feito um grande feito assim. Acho que toda manhã ali ler. Eu acho que todas essas coisas, você juntar conteúdo, ferramentas que possam te aproximar espiritualmente, isso é muito importante. Sendo você missionário ou não, eu acho que isso é muito importante no tempo que a gente está vivendo, né? Ter um relacionamento com Deus, ele nos ajuda. Eu queria dizer, pastor, eu acho que eu quero colocar aqui o meu verso preferido da Bíblia e deixar um recadinho aí para essa galera. Como você já falou, já convidou e já falou para todo mundo que a missão ela é sem fronteiras, ela é mundial e ela abraça nós de uma forma muito especial nesses dias que a gente está vivendo, nesses dias de crise, onde as pessoas estão à busca de algo e elas não sabem o que. Mas eu quero dizer aqui o meu verso preferido, onde lá em Romanos, na carta de Romanos de Paulo, ele diz que todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado, você tem um propósito, mas Deus ele te dá uma promessa. Todas as coisas na tua vida, não é algumas só, não são algumas áreas na tua vida. Tudo vai cooperar, tudo vai seguir conforme o plano dele. Mas somente no momento que você ama Ele, no momento que você se entrega a Ele, você diz, Senhor, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, mas me ajuda, né? E essa tem sido a minha tentativa, acho que todos os dias, eu acho que muitos missionários, daqueles que realmente entendem a missão, não como uma viagem de férias, não como uma oportunidade de você tirar fotos e colocar no Instagram dizendo que você foi a algum lugar, mas histórias para contar, ter coisas na tua bagagem. Eu acho que isso é muito importante e Deus ele nos relembra todo o tempo dessas coisas. 1 minuto e 50, pastor. Vamos lá, cara. Teu nome está na Bíblia e a Bíblia está na tua vida. Que Deus te abençoe, Mateus. Você me inspirou para esse dia e saiba que eu ouvi mais do que eu falei. E esse era o objetivo mesmo. E a você que está nessa live com a gente, por favor, sejam missionários voluntários. Vou fazer uma oração de 20 segundos com você. Pai querido, cuida do Mateus. Ele está na Alemanha, mas está no teu coração. E que assim estejam todos os jovens missionários e voluntários do mundo nos teus braços de amor e que tenham muitas histórias para contar por toda a eternidade. Cuida do Mateus e de todos nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tem um Valeu, verso amigo. especial para encerrar, pastor? O meu verso principal? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, meu amigo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Você está escrevendo a tua história, que os outros escrevam também e que no céu a gente tenha eternidade para contar nossas histórias juntos. Super sábado aí, amigão. Valeu. Obrigado, pastor. Um abraço, uma boa semana para vocês aí. Valeu, galera que acompanhou. E siga o nosso perfil, Be a Missionary, aí muitas histórias de missão, conversar. Quem está envolvido e quer falar sobre missão, chega mais e a gente vai bater esse papo. Um abraço, pastor. Tamo junto. Valeu. Até. Tchau. Até mais.